여러분 안녕하십니까? Bom dia, pessoal. 살수가 있어 너무 행복하죠. 정말 Nós somos muito felizes porque temos o coral Graças, né? 은혜롭고 어떻게 똑같은 입인데 É muito gracioso escutar os louvores. Como pode o mesmo cântico ser mais agradável? 그 노래 부르는 그 자매들이 하고 제 아내 입하고 바꿔가지고 Então, eu gostaria muito que pudesse trocar a voz da minha esposa com as das irmãs que cantam. A minha esposa não consegue ter esse som agradável. 일자에 있는 말씀을 읽겠습니다. Hoje de manhã vamos ler João capítulo 1. 요한복음 1장 1절 말씀부터 제가 읽습니다. João capítulo 1, versículo 1. 요한복음을 찾으시면 1장 1절입니다. João capítulo 1, versículo 1. 제가 읽겠습니다. Então eu vou ler. 이 말씀이 하나님 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. 말씀까지 읽었습니다. Nós lemos até o versículo 14. 우리는 이번에 여러 가지 이제 그 Nós, desta vez, 질문들을 하나하나 얘기하고 있는데 estamos falando sobre cada tema curioso que vocês têm sobre a salvação. E hoje eu quero falar um pouco sobre a palavra. A maioria das pessoas, tendo uma vida de fé, 잘될 줄로 생각하는데 elas pensam, se eu me esforçar um pouco na vida espiritual, eu vou poder ter uma boa vida espiritual. Mas por que as pessoas não têm uma boa vida espiritual? É uma coisa muito simples. Se elas souberem, é muito fácil, mas as pessoas não sabem direito sobre isso, e tem muitas pessoas que por isso não conseguem ter uma boa vida espiritual. Hoje eu quero falar sobre a palavra. Como a palavra pode trabalhar dentro de nós. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso hoje. Antigamente, 할머니가 tinha uma pessoa do interior que subiu aqui para Seul, uma vovó, 구경을 하는데 e essa vovó ficou diante de um edifício bem grande, e ela estava olhando para esse edifício, e quando abriu a porta, um vovô entrou naquele edifício, e depois a porta fechou, e depois esse vovô saiu novamente como um jovem 재미없지요. homem. 엘리베이터를 탄 이야기인데 Porque é muito fácil, não é legal, né? É uma história de elevador. 한거 세상에 A vovó, ela ficou muito assustada. Nossa, nossa. Seul é tão bom, mas 한 청년이 대가에 나오니까 aquele vovô entrou e depois saiu um jovem bonito. Nossa, quão assustador é isso, né? Ela ficou assustada. Mas o mais assustador é que depois 하더니 이번 할아버지가 돼서 uma pequena jovem senhora, ela entrou e depois saiu como vovô. 구경인데 이
진짜 있었는지 모르겠어요. Então, são histórias das pessoas do interior que falam, contam quando elas vieram para Seul. 서울에 가서 이제 Então, um dia, essa vovó veio para Seul, e aí à noite, 하고 저녁에 딱 ela estava vendo as feiras de Namdaemun, Dongdaemun. 숟가락을 딱 드는데 Aí, 전기불이 quando ela foi jantar à noite, ela levantou a colher, 시골에서 이제 só que aí de 호롱불 repente 밑에만 veio um 있다가 trovão. No interior, 버려서 불이 팍 켜지는데 ela ficando só no interior, aí de repente acabou a 너무 luz. 신기한 거예요. Ela ficou muito assustada com essa eletricidade acabando. 전기가 또 저절로 Aí 꺼지는 quando chegou a hora de dormir, aí automaticamente a luz se apagou sozinha. Ela ficou, nossa, que impressionante. Aí no dia seguinte, ela achou muito interessante isso. 이렇게 발라. Nossa, como é que as luzes aqui de Seul são diferentes? 또 불이 Aí ela foi comer. 너무너무 이제 Aí quando ela foi comer, veio aquela luz, acendeu sozinha. Ela ficou tão feliz, ela gostou muito. 이제 서울에 떠나서 집으로 내려가는 날 아침에 Aí o dia que ela teve que partir de Seul para voltar para casa, ela acordou de manhã cedo. E aí ela cortou os fios de eletricidade. Escondido do dono, ela pegou e embrulhou 고향으로 a lâmpada, arrumou as malas e voltou para casa, lá para o interior. 이제 고향에 오니까 사람들이 막 한양 갔다 왔다. Aí quando ela chegou na terra natal, 이게 어떠냐 모이는데 as pessoas começaram a se reunir do lado dela e ficaram ao redor. Ai, como é que foi? Aí ela falou, hoje eu não vou falar, agora eu não quero falar. Aí ela falou, quando eu for na hora da janta, vocês veem que eu vou mostrar o que é Seul. Daí ela começou a ficar se achando. Daí ela falou, 저녁 먹을 때 와. aí o marido falou, querida, o que é isso? Não vou falar, você vem na hora da janta e eu vou te mostrar. Aí todo mundo daquela região se reuniu na casa dela para saber o que tinha em Seul. Aí lá no pátio, ela pegou e abriu a mesa, e arrumou a mesa, colocou as comidinhas. Aí antigamente, para pendurar as roupas, no pátio, eles tinham que colocar as roupas, né, no varal, e com uma madeira eles levantavam esse varal. Aí ela, em cima desse varal, ela colocou a lâmpada. Ela falou, olha bem, pessoal. Aí todo mundo estava olhando, todo mundo estava sentado para olhar. Aí ela sentou, aí ela pegou a colher para comer. Então, a luz, aquela lâmpada tinha que se acender, mas não estava se acendendo. 다시 이제 막 숟가락 젓가락 Ai, meu Deus, será que veio no interior e congelou? Aí ela largou a colher e pegou de novo. 희한하다. 근데 저게 뭐야? Aí as pessoas do interior pensaram, nossa, o que é isso? O que é isso? Ela está falando que isso é a luz de Seul, a lâmpada de Seul? 숟가락을 들었다 놔도 Ela levantou a colher e abaixou, quase que a mesa que se quebrou. Então, por mais que ela colocasse a colher e levantasse de novo, a luz não se acendia. 다시 젓가락을 놔도 들었다. Aí à noite ela falou, vou fazer de novo. Aí ela levantou e deixou a colher de novo e não estava acendendo a luz. Aí essa pessoa interiorana, ela não sabia sobre a eletricidade, ela só sabia sobre a lâmpada. Tinha que ter fios para ligar essa eletricidade. A vida de fé, pessoal, a vida espiritual, assim como a lâmpada, ela não vai se acender sozinha. Porque eu quero orar esforçadamente, eu quero fazer bondade, eu quero ganhar o Espírito Santo. Isso não acontece assim do nada. Eu não posso ter só a lâmpada. Eu tenho que ter o fio necessário. Eu tenho que ter eletricidade para a lâmpada poder se acender. Como é que em cima de um varal a gente coloca uma lâmpada e levantar a colher e deixar a colher? A lâmpada nunca vai se acender assim. A maioria das pessoas
Elas não conhecem o seu verdadeiro coração. Elas não sabem o interior, elas só sabem o exterior, é só cumprir os mandamentos, é só orar, é só viver de uma forma bondosa, é só não cometer pecado. Então as pessoas pensam dessa forma. E assim colocam a lâmpada e por mais que levanta e deixa a colher, não vai se acender. Por quê? Porque não tem a base, não tem o fio que ligue na eletricidade. O nosso coração também tem que ter uma base para poder fazer bondade, tem que ter base para poder ter gratidão, tem que ter base para poder surgir amor, tem que ter base para poder surgir a fé de acreditar em Deus. Sem essas coisas, a fé não pode ser realizada, a vida espiritual não pode ser realizada. Por isso, pessoal, hoje, João capítulo 1, o livro que nós lemos, porque está explicando detalhadamente sobre isso. Eu queria conversar com vocês um pouco sobre João capítulo 1. Vamos ver João capítulo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então começou assim. Então vamos pensar. Se no vídeo cassete, para eu assistir um vídeo, eu tenho que colocar uma fita cassete. Então ali, se eu colocar uma fita cassete de futebol, então através do vídeo vai aparecer que imagem? Vai aparecer o futebol. Se você ligar, se você colocar uma fita de futebol, por que está saindo o futebol? Por que não está aparecendo o Pastor Park? Vem, Pastor Park, eu quero escutar a tua pregação. Por que não sai o Pastor Park? Por que o nosso vídeo não está mostrando o Pastor Park? Não existe nenhuma pessoa que vai fazer isso. Se colocar uma fita cassete de futebol, então a gente não pode... Se a gente espera que saia o Pastor Oxo Park, então na verdade a gente é doido. A gente é bobo. Quem quiser escutar a palavra do Pastor Park, então não então aqui está um vídeo, uma fita cassete de futebol. Então tá errado. Então tem que tirar essa fita cassete de futebol. A fita cassete do Pastor Park está aqui. Alguém colocou errado. Foi meu filho que colocou essa fita errada. Aí tem que tirar essa fita e tem que colocar a fita do Pastor Park. E aí o Pastor Park sai ou não sai se colocar a fita cassete dele? Sai, né? Eu queria quase que eu ia falar que ia sair um pastor bonito, né? Mas eu não falei isso. Eu só falei que saiu o Pastor Park na fita. Dessa mesma forma, dentro do nosso coração, se eu quiser fazer bondade, não é porque eu me decido a fazer bondade que eu vou fazer bondade. Eu tenho que ter uma base do coração para sair um coração bom, para poder sair a bondade. Para eu servir a Deus, eu acredito que eu vou servir a Deus. Não é assim que eu vou conseguir servir a Deus. Eu tenho que ter uma base para poder servir a Deus. Então escutem o que eu vou falar. As pessoas, quando leem a Bíblia, como é que elas leem? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. As pessoas leem assim a Bíblia. Mas elas leem a Bíblia igual. Quando elas leem a Bíblia, dependendo da pessoa, o jeito que a palavra entra é diferente. Se vocês forem para a África, tem um lugar chamado Safari. No verão passado, eu fui para o Quênia. E lá no Quênia, quando a gente vai para o Safari, tem um lugar muito assim, mais amplo do que Seul. Aquele lugar tem zebras brincando, leões brincando, elefante, girafa,
avestruz. Então, esses animais ficam brincando livremente. Aí a gente compra um ticket e começa a andar de carro e fica passeando por essa zona. Mas quando a gente vai em alguns países, os animais... Então, tem alguns animais que não aparecem, só aparecem quando vai para o interior. Tem alguns países que tem leão, girafa, elefante. Tem muitos animais. Mas, às vezes, as zebras. Quando a gente vê as zebras brincando, é muito legal. Quando a gente vê eles se movimentando tudo de uma vez, é muito legal. Mas, pessoal, o leão, por mais que esteja com fome, ele não come grama. Se o leão tiver com fome, ele pode morrer de fome, mas ele nunca come grama. Mas quando o leão fica velho, diz que ele sofre muito. Parece que ele é o rei da selva. Mas não tem um animal que sofra tanto quanto o leão. Por mais que o leão seja forte, para pegar um animal, tinha que caçar bem, mas falou que não é fácil caçar um animal. E quando é jovem, já é difícil. Imagina quando fica velho. Quando o leão fica velho, ele não consegue caçar nenhum animal. E ele começa a passar fome e ele fica sofrendo. Então, nesse momento, o leão fica chorando e ele fica pensando, por que eu me tornei leão? Se eu fosse uma vaca, eu ia poder pelo menos comer o pasto. Eu não posso nem comer essas gramas. É um sofrimento, eu tenho que me tornar leão. Aí ele falou que eles acabam morrendo assim de sofrimento. Mas uns outros animais, pelo contrário, por mais que tenha muita carne, ele não come nenhuma carne, só come grama. Esses animais nunca comem carne. Cada animal é diferente um do outro. Por isso, pessoal, hoje de manhã, nesse ginásio, tem tantas pessoas sentadas aqui. Dentro dos seus corações, vocês têm corações de leão, coração de zebra, coração de veado. Tem vários tipos de corações. Quando vocês começam a sua vida espiritual, eu estava vivendo no pecado, entrei aqui na igreja e agora eu tenho uma boa vida de fé, eu tenho bênção, eu tenho muita graça. Agora é só acreditar zelosamente em Deus, só servir zelosamente a Deus, eu tenho que viver por Deus. Então as pessoas começam a ter esse coração. Então essas pessoas, quando leem a Bíblia, o que elas somente enxergam? Faça isso, não faça, faça, não faça. Só conseguem enxergar os mandamentos. Estão entendendo? Aos olhos da vaca só enxerga grama, assim, aos olhos do leão só enxerga carne. Dessa mesma forma, na vida de fé, o mandamento diz faz, não faz, faz, não faz. Então só enxerga isso. Agora eu vou cumprir os mandamentos e assim eu vou receber bênção. Não terá outros deuses diante de ti, não terá ídolos e não clamarás o nome de Deus em vão. Então cumpra os sábados. Não adulterarás, não roubarás, não mentirás, não cobiçarás. Tá bom. Então Deus, eu vou viver seguindo a sua palavra. No começo, as pessoas começam a vida espiritual dessa forma. Assim como o verme se tornando numa linda borboleta, assim como o girino se torna num sapo. Então, qual a próxima fase da vida espiritual? Para subir essa fase, tem pessoas que vivem a vida inteira. Essas pessoas não conseguem entrar na vida espiritual. Parece que elas acreditam em Deus. Então, o verme, ela fica por muito tempo comendo
a couve, né? Mas depois ela não consegue. Aí depois ela come tudo e depois ela vira o casulo. E depois do casulo ela se torna uma borboleta. Então o mundo também tem as suas fases. Então o verme depois se torna um casulo. Se torna no casulo, depois do casulo ele se torna numa borboleta. Dessa mesma forma, o seu coração, como é que vai poder ser transformado? No começo, o verme, ele só come folhas. Ai, a folha é tão gostosa. Ai, não existe nada mais gostoso do que isso. Ai, é tão gostoso comer essa folha. Mas depois que o verme se torna borboleta, a gente não vê mais o verme na borboleta. Antigamente eu pensei que essas folhas eram gostosas. Ai, mas essas flores também têm mel tão gostoso. Ai, esse mel é mais gostoso que a folha. Então o que ele come é diferente, né? Então vocês sabem, mas escutem mais uma vez, tá bom? Então, o verme, para se tornar numa borboleta, então a alimentação deles se transforma bastante. Então, antigamente, a folha era gostosa, não existia nada mais gostoso do que isso. Nossa, como é que as outras pessoas comem outra coisa que não seja folha? Eles estão loucos. Mas depois que eles se tornam borboleta, então eles já não começam eles não gostam mais das folhas. O mundo do coração, quando entra na primeira fase, qual a primeira coisa que eles comem? Não ter outros deuses, não fará ídolos diante de ti, respeitará teus pais, fará bondades, não roubarás, não mentirás, não adulterarás. Então só enxerga isso. Não posso adulterar. Não posso roubar. Eu não roubei. Eu segui a palavra de Deus. Eu sou bonzinho. Essa é a primeira fase. Essa é a vida espiritual do verme. Para por aí. Mas, assim como o verme, ele não come a vida inteira folha, ele tem que ir para outra fase. Então começa a ficar com sono, começa a ficar sem força. É ou não é? Eu não consigo mais viver. Eu não consigo mais viver. Eu quero morrer. Aí daí começa a se tornar, depois acaba se tornando em borboleta e começa a voar e depois se torna de uma forma muito agradável. Pessoal, nós vivendo a vida espiritual, o nosso coração recebe essa transformação e depois a gente se torna borboleta. Não é assim do nada o verme se tornar uma borboleta. Então, quando a gente vive a vida espiritual, na primeira fase, é só cumprir os mandamentos, é só ofertar, é só servir a Deus, só não pecar. Então, só enxerga isso, mesmo que leia a Bíblia. Então, todos os dias lê os mandamentos, aí coloca na parede de casa, coloca na parede do quarto e quer tentar cumprir os mandamentos. Aí, no começo, a pessoa fica tudo empolgada. Mas depois, tentando fazer uma vez, 2, 3, 4, 5, 1 ano, 10 anos, tendo uma vida espiritual. Então, antes de ir para outra próxima fase, que coração que surge? Eu não consigo cumprir esses mandamentos. Eu não consigo cumprir esses mandamentos. Tem que vir essa fase. Por isso, as pessoas que têm a vida espiritual com o coração, elas experimentam a primeira fase. Mas a pessoa que tem uma vida espiritual muito assim vaga, elas não conseguem experimentar essa primeira fase. Tem pessoas que têm vida espiritual por 30, 40 anos, mas ainda estão na fase dos mandamentos. Eu tenho que fazer ou não tenho que fazer? Estão nessa fase, mas a pessoa que tem cabeça boa, depois que tem tal ano, eu não consigo. Esses mandamentos são mandamentos que o ser humano não consegue cumprir. Até agora eu tentei cumprir, mas não consegui. Isso daí não dá para cumprir. Então eu tentei, mas não dá. Então a pessoa descobre na hora.
Então, eu vou explicar de uma forma bem fácil para vocês. 목사가 되면 Se tornar pastor, 쉽게 이제 이야기를 할 줄 알아야 합니다. então tem que ser muito fácil de falar sobre a Bíblia. 나도 설명을 잘 못해요. 그러니까 여러분 좀 도와서 Mas eu não consigo explicar muito bem, por isso vocês têm que me ajudar, tá? Então vamos falar assim. Tem a lei. Tem os 10 mandamentos. Não roubarás. Não matarás. Não adulterarás. Não mentirás. Não cobiçarás. Tem esses mandamentos, né? Então, esses mandamentos, Deus deu para o ser humano e falou para ele cumprir. 배웠으니까 Mas porque o mandamento veio na época de Moisés, então foi 1500 antes de Cristo, então faz 3500 anos que o Moisés subiu no Monte Sinai, pegou esses mandamentos e daí o povo de Israel tentou cumprir os mandamentos desde então. Então, esse mandamento veio através de Moisés. Então, 1500 antes de Cristo, por 1500 anos, o povo de Israel se esforçou muito para cumprir os mandamentos. Por 1500 anos, eles tentaram cumprir os mandamentos, mas nenhuma pessoa conseguiu cumprir perfeitamente. Nenhuma pessoa. 자, 여러분 하나님이 Pessoal, é Deus. 사람들은 율법을 지키라고 하는 그 말을 한 사람 자 온전히 지킨 사람이 없는데 Não existe ninguém que tenha cumprido os mandamentos que Deus deu para o ser humano. 지키라고 하는 말 다른 걸 한번 하게 하고 싶었어요. Mas Deus, Ele queria falar uma outra coisa através de mandar o ser humano cumprir os mandamentos. O homem, vivendo, quando está uma idade, ele ama. Quando chegar a idade, o homem, quando chegar a idade, ele se casa e ele com uma mulher e tem ela como esposa. Então Deus queria falar isso. O homem, quando crescer, quando chegar a idade, ele se encontra com uma mulher e casa-se com ela. Então essa era a vontade de Deus. Mas o cumprir os mandamentos, não roubarás, não matarás, não roubarás. Então Deus deu essas duas coisas de uma forma diferente. Como? Os mandamentos. Ele não deu o coração para o ser humano cumprir os mandamentos, mas ele deu a lei. Respeitará o seu pai e a sua mãe, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não mentirás, não cobiçarás. Ele deu esses mandamentos. Então, quando o homem cresce e ele se casa e aí ele nasce um filho, isso, Deus não deu a lei. Quando o homem crescer, ele se case, quando ele nascer um filho, que ele cuide bem desse filho. Não, ele não deu esse mandamento. Dentro do coração do ser humano, do homem, quando chegar a idade, Deus deu o coração no homem de amar a mulher. Os homens. Tá certo, homens? Quando chegou a idade, começa a ter muito interesse nas mulheres. Antes não tinha tanto interesse. Vai, responde a verdade. As mulheres, quando era criança, não sabia. Quando passou 1 ano de idade, não imaginava isso. Mas tendo mais idade, 17, 18, 19, ficando adulta, quando vê os homens, acha eles charmosos, quer conversar com eles. Surge esse coração ou não surge? Todas as mulheres de Seul são muito, assim, não conseguem falar a verdade. Então, Deus fez 2 coisas. A primeira coisa, o que ela fez? Pela lei, ele queria conduzir o ser humano. Segunda coisa, ele não deu a lei, mas ele deu o coração para poder conduzir o ser humano. Então, ele deu os mandamentos para conduzir o ser humano, deu a lei. E o ser humano, através dessa lei, o ser humano começou a quebrar essas leis.
Mas Deus, o homem e mulher se casarem, nascer filho e criar os filhos, não foi lei que ele deu, mas foi um coração que ele colocou na gente. Por isso os homens, quando chega a idade, fica seguindo as mulheres, fica babando por elas, fica indo atrás. Ninguém deu lei sobre isso, mas Deus deu coração para isso, entende? Por isso, mesmo que não tenha lei para vocês se casarem em tal idade, chega uma idade que vocês querem se casar. Ai, você é meu, eu te amo, você é o amor da minha vida, você é o meu sol. Ai, você é minha estrela, você é minha lua, que mais? Ai, você é tudo para mim. E aí o homem começa a ter aquele coração de amar a mulher, quer casar com ela. Se Deus não tivesse me dado esse coração, eu jamais viveria com a minha esposa. Vivendo com a minha esposa, eu tenho que dar dinheiro. Ah, eu não ganho nada, né? Eu tenho que dar dinheiro para ela. Eu nem como em casa, eu viajo bastante, eu quase sempre como fora. Então eu tenho que dar dinheiro para ela, eu como um pouquinho de arroz em casa. E eu trabalho muito pela minha esposa. E mesmo assim, eu tenho saudade da minha esposa. Quando eu vou viajar e eu volto, aí cadê minha esposa? Eu fico brava quando eu não a vejo. E se a minha esposa está aqui, por mais que ela tenha defeito, tá bom, não tem problema. E querida, fica bem, tá? Isso não tem problema. Imagina, homens. Eu amo minha esposa porque ela faz arroz para mim. Não, isso é mentira. Porque os bons cozinheiros são homens. Quem cozinha bem mesmo são os homens. Vai lá no shopping. Não tem quase nada de homem. Só tem gravata, sapato, terno, camisa. Por que tem tanta coisa de mulher? Roupa, bolsa, maquiagem. Por que é tudo de mulher? Tudo isso quem fez foi o homem. Quem ganha o dinheiro também é o homem. Por isso os judeus aprenderam a negociar. Então os judeus, Então, 78 por 22, que porcentagem é essa? O homem ganha 78% do dinheiro e a mulher ganha 22% do dinheiro. Mas o homem gasta dinheiro 22% e a mulher gasta 78% do dinheiro. A nossa casa também, quem gasta todo o dinheiro é minha esposa. Eu corto cabelo na rua. A minha esposa, ela gasta todo o dinheiro. Então, desde antigamente, os judeus, como eles trabalhavam? Então, para ganhar dinheiro, tem que trabalhar com alguma coisa de mulher. Na carteira do homem não tem dinheiro. O dinheiro não está com a mulher. O dinheiro do homem sempre está na carteira da mulher. Então, o jeito de ganhar dinheiro é calculando a carteira da mulher. Então, essa é a lei dos judeus. Então, quando vai para o shopping, tem um monte de mercadoria de mulher e não tem quase nada de homem. Quando a gente vai em cabeleireiro, 5, 6 mulheres para um homem. Quem fez isso? A Bíblia está escrito assim, você tem que amar a mulher, eu te amo, Deus, eu acredito em você. Se eu não tivesse um coração de amar minha esposa, mas se eu tivesse que amar minha esposa pela lei, então antigamente eu já ia ter dado um pé na bunda dela. Eu já ia ter expulsado ela faz tempo de casa, eu já ia ter me divorciado faz tempo com ela. Mas Deus não nos deu a lei. Ele me deu um coração de amar minha esposa. É verdade ou não é, homens? Respondam, por favor, respondam, é ou não é? Mulheres, é assim ou não é? Por quê? Por que é assim? É assim. Então, pela lei, Deus conduziu o coração e Deus conduzir pela lei. Então, qual é melhor? Conduzir pelo coração. Conduzir pelo coração.
Não só isso, até os filhos. 법을 딱 줘서 부모는 자식을 낳아서 Deus deu a lei. Os pais vão ter filhos, vão criar eles e vão fazer eles se tornarem famosos. Ele deu a lei. E se o coração dos pais não tivesse coração de amar os filhos? Então, Então, com certeza ia ter um monte de filho na lata do lixo. É ou não é? Por quê? Por que seu filho morreu? Ah, eu bati uma vez nele e ele quebrou o pescoço e morreu. Então, se não tivesse coração de amar, ia ser assim. Se ele ficasse um pouco irritado, ia matar ele. Então, Deus sabia disso. É muito difícil conduzir o ser humano pela lei. Por isso, Deus, ele sabia que tinha que conduzir o ser humano pelo coração. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Entendem? Por isso, a gente tem uma vida espiritual. Deus não queria conduzir a nossa vida espiritual pela lei, mas Ele queria conduzir pelo coração. Ele queria nos ensinar esse método. Amém? Ultimamente, o triste do nosso país é que as igrejas evangélicas estão diminuindo no nosso país. A nossa igreja Boa Notícia, lá em Daejeon, a gente comprou uma igreja muito grande. Era uma igreja que tinha 1.000 irmãos, né? E agora tem só uns 15. Agora só tem uns 15 irmãos, né? Porque tem muita dívida no banco. Lá em Pundang, a nossa missão Boa Notícia comprou uma igreja. Em Songguk, em Dongdaemun, a gente quer comprar uma igreja também. Em Songbuk, os irmãos estão querendo comprar uma igreja. Em Dongdaemun, o pastor Kim Min-yeon, ele está procurando uma... eu acho muito boa essa igreja de Dongdaemun. Eu já fui lá dar uma olhada nessa igreja. As igrejas estão cada vez diminuindo, né? As igrejas evangélicas. Hoje em dia, muitos pastores estão trocando de trabalho, né? Estão deixando de ministrar e estão procurando um outro trabalho. Por quê? Porque a igreja está diminuindo cada vez mais os membros, né? Muitas igrejas estão fechando suas portas. Por quê? Porque eles somente leem a Bíblia. Eles não conhecem o seu profundo significado, não conhecem o coração de Deus. Por isso, pessoal, a vida espiritual, assim como eu falei hoje de manhã para vocês, a vida espiritual tem a vida espiritual feita pela lei, tem a vida espiritual feita pelo coração. Pela lei, então acaba não dando certo. É cansativo. Pessoal, eu criei um filho e uma filha. Meu filho agora está em Nova York, nos Estados Unidos. De manhã, quando eu acordo e fico orando, eu oro sobre outras coisas. Mas hoje em dia, meu filho está passando passando dificuldade, está cansado, e automaticamente sai uma oração pelo meu filho. Ninguém mandou fazer isso, mas por que sai isso? Por quê? Porque se Deus dá um coração de amar o seu filho, então ele não precisa me dar lei, mas eu vou amar de qualquer jeito. Assim como o homem e a mulher se casam, quando o homem olha para a mulher, surge o coração de amar, surge o coração de ver ela de uma forma bonita, quer se encontrar com ela uma vez, quer conversar com ela. Então, porque Deus dá esse coração. Então, se casar é uma coisa muito divertida e legal. Se não tiver um coração de amar. Eu vou me casar, mas eu vou ter que ficar olhando para ela todo dia. Ai, que coisa. Ai, como é que eu vou viver com ela? Ai, eu falei à toa que ia casar. Não tem ninguém que fale assim. Não tem ninguém.
Os casais, durante o casamento, eles brigam, prato voa, a mesa vira. Pode acontecer isso às vezes, mas depois de um tempo, 금방 다 없어지고 여보 acaba rápido, né? A briga, querido, por que a gente já fez isso? Então, é porque Deus deu um coração de amar. 하나님은 성경에서 Deus, 보여주는 것이 na Bíblia, o que Ele nos mostra? 인간이 따르는 것하고 Pela lei, a gente seguia Deus e pelo coração, Deus nos conduzir. Qual que é melhor? Deus já sabia disso. Por isso, para que o ser humano pudesse perceber isso, Ele deu o mandamento. E o ser humano tentou cumprir os mandamentos esforçadamente, mas acabou quebrando todos os mandamentos, todos. Mas Deus não deu a lei e deu o coração. Então o homem e a mulher, quando crescerem, vai surgir um coração de amor entre os dois e eles vão se casar. Então Deus não deu a lei. Então quando o homem vê a mulher, ele acha ela bonita, e quando a mulher vê o homem, acha ele charmoso, e aí surge o coração deles se quererem se casar. Porque Deus deu esse coração, então isso foi bem sucedido. Então o problema é que as pessoas se casam 3, 4 vezes. 너무 잘 돼서 Ele mandou casar só uma vez, né? O problema é que está dando muito certo isso. 5분 6분 하잖아요. Tem pessoas que casam 5, 6 vezes. 제가 러시아에 가서 제가 제 아내하고 Eu fui para a Rússia com a minha esposa. Eu falei que eu vivo com 30, 40 anos com a minha esposa. Eles falaram, nossa, uma esposa só a primeira? E outra? Não, como você consegue viver 30 anos com ela? E vocês? Eu perguntei. Eles falaram que na Rússia quase não existe isso. Como é que eu vou viver 30 anos com a mesma mulher? Eles não conseguem me entender. Pessoal, 안 해봤지만 embora eu nunca tenha me divorciado, um dia minha esposa me falou, querido, você vai se casar com outra mulher, né, se eu morrer. Sabe o que eu falei? Você tem que morrer para eu saber, ainda não sei. Eu queria falar isso, mas aí eu falei uma outra coisa. Aí eu falei o quê? Quando eu me casei com você, querida, eu me esforcei tanto, eu sofri tanto para conduzir você pela fé. Como é que eu vou casar com outra mulher? Nunca vou sofrer assim de novo. Eu tinha esse coração também. Estimados amigos, vida espiritual pela lei e vida espiritual pelo coração é muito diferente. É completamente diferente. Pastor também. O pastor que conduz pela lei e o pastor que conduz pelo coração é diferente. A pessoa que tem Deus no coração tem muita coisa para pregar, então não quer parar de pregar. Mas a pessoa que prega pela lei, é difícil falar isso, difícil falar aquilo, começa a ter sofrimento na hora da pregação. Mas as pessoas, tem muitos pastores que estão conduzindo seus membros pela lei. Tem que cumprir os mandamentos, tem que ofertar, tem que vir nos cultos do domingo, tem que amar o seu próximo. Então, porque conduz os membros pela lei. Quando os membros escutam, parece bom. Mas o ser humano, quando a pessoa empurra, ela não quer ser empurrada. Quando puxa, não quer ser puxada. Então quando fala que tem que fazer, então ela acaba surgindo o coração de não querer fazer. Então a lei faz a pessoa ficar irritada. 못해서 세상은 법으로 삽니다마는 Então, as pessoas vivem nesse mundo pela lei, mas a Bíblia tem 2 tipos de lei. Uma são os mandamentos. Outro é a lei do coração. Se eu falar de uma forma diferente, os mandamentos, a lei da morte. Porque se cometer pecado, então acaba cometendo pecado e acaba levando à morte. Mas tem a lei da vida, que é a lei do Espírito. Então se vocês ficarem presos nos mandamentos, Deus, Ele sabe muito bem que vocês não vão conseguir cumprir os mandamentos. Por isso,
Uma vida espiritual presa ao mandamento, Deus não quer. 법으로 하나님을 섬기기를 Deus deseja com que vocês sirvam a Deus com a lei do coração, entenderam? Por isso, vocês, as pessoas que estão presas à lei, hoje eu tenho que ler a Bíblia, tenho que orar, tenho que fazer isso. Deus, faça que eu não cumpra os mandamentos, faça que eu cumpra os mandamentos. Então, as pessoas que vivem pela lei do coração, então tem gratidão, tem felicidade, pode louvar no coração. O coral Graças, eles cantam. Lá na Rússia, tem o Boris, que é o maestro. Esse Boris, ele é o melhor maestro do mundo. Ele tem o seu coral lá na Rússia. Ele tem o seu coral, mas ele sempre veio para o coral Graças, ensinar o coral Graças. O Boris, no começo, ele ensinou para o nosso coral, ele se encontrou pela primeira vez lá na Austrália. A minha filha falou que ela escutou um monte de repreensão do Boris. Aí eu estava falando com ela e ela falou assim, pai, eu tenho que ir, senão o Boris vai brigar comigo. Aí ele ensina direitinho. Aí o coral Graças escutou muita repreensão, sabe por quê? Então o coral estava treinando. Então a gente faz do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Então a gente faz isso. Aí ele estava falando, não, isso não é do. Como isso não é do? Isso é do. Não, isso não é do. Como isso não é dó? Então o dó também tem dois dós. Se a gente for ver, o dó tem... Então, não é o dó, exatamente o dó, é um dó um pouco mais alto, um dó um pouco mais baixo, não é o verdadeiro dó. Então, aí eles faziam o dó com o piano, mas o Boris falou, não, isso não é o dó, vocês têm que dar o exato som do dó. Aí o coral Graças, eles receberam muita repreensão. Aí um irmão falou, eu não aguento, eu não vou conseguir cantar, pastor, eu desisto. Mas, depois que deu o verdadeiro som do dó, o coral começou a ter um som muito melhor, muito agradável. E aí subiu muito o seu nível. Mas o Boris falou, ele já conduziu muitos corais. Mas o coral Graças quer receber pelo coração. Essa vez passada, lá no Mahanaim, lá na conferência do Madison, tem um violinista, o Hugo. Ele é muito... a gente trouxe o professor dele. O professor dele, ele tem 500 alunos na faculdade e ele tem 120 professores que ele ensina. Então é uma escola onde ele ensina 4 alunos e um professor. Aí o Hugo, ele voltou da Coreia. Aí ele falou assim pro professor dele, por favor, professor, vai lá ver o coral Graças. Aí ele foi. Por quê? Aí eu pensei, nossa, por que ele fez isso? Aí quando ele veio, ele trouxe o professor dele, o coral Graças. Ele falou que as outras pessoas querem aprender a técnica, querem aprender só a técnica, mas o coral Graças quer aprender do coração. E aí ele ficou muito assustado. Eu também, eu me casei, eu vivo com a minha esposa, mas uma vez eu me casei e no começo do casamento, a gente não tinha onde morar, a gente morou no escritório do 2º andar. Aí a gente não tinha cozinha, né? Porque a gente morava num escritório. Aí a minha esposa
ela lá na casa na frente do banheiro, ela colocava um gás ali e ela fazia comida na frente do banheiro e a gente comia ali. Aí eu me casei e quando eu tive esse tipo de vida, eu não tenho problema, mas a minha esposa, eu trouxe a preciosa filha de uma outra casa e eu fiquei com o coração meio de desculpa. Aí eu falei, querida, você está cansada, né? Aguenta só um pouquinho. Deus, no momento dele, Ele vai nos dar uma casa com uma linda cozinha. A minha esposa olhou para mim. Ai, querido, o que você está falando? Por que você está falando isso? A gente quer viver bem? Não, a gente quer viver pelo Evangelho. É muito gratificante a gente poder não comer. A gente não fala isso. Desde que eu nasci, foi a primeira vez. Desde que eu me casei com ela, foi a primeira vez que eu vi a minha esposa tão agradável assim. Ah, minha esposa é tão preciosa. Nossa, o amor, ela sugou todo o meu amor. Mas foi só uma vez. Aí depois ela não fez mais isso. Então, às vezes, ela é bonita, dá raiva, ela é bonita, mas às vezes dá raiva. Às vezes ela fica reclamando, aí ela fica... Começa a me dar, ela começa a falar isso. Eu vivendo com a minha esposa, eu não sou feliz porque ela está do meu lado. Eu sou feliz com a minha esposa quando a gente se torna em um coração. Às vezes, mesmo que ela seja minha esposa, ela me deixa brava, ela me deixa chateada, ela fica respondendo para mim e assim... Eu começo a olhar, eu olhei muito as estrelas do céu. Ela não era nada bonita, dava raiva, ela era feia. Ai, como existe uma mulher assim? Pessoal, isso é o coração. Isso é o coração. Por isso, pessoal, para Deus criar o seu povo, nós darmos o dízimo, nós fazermos cumprir os mandamentos, não é assim que nós vamos amar a Deus. Isso é nós queremos servir a Deus pela lei. Deus não deseja isso. Deus, Ele não quis que a gente servisse pela lei. Assim também tem a oração na Bíblia. Jesus Cristo falou, não faz coisa que você não tenha esse coração. Então, aí tem a oração, né? Por que ele deu aquela oração na Bíblia? Porque ele falou, orem assim, porque as pessoas ficam orando coisa que não tem coração. Deus Pai que está no céu, santificado seja o vosso nome. Então, aquela oração que não tem no coração. Deus, Ele odeia esse tipo de oração. Uma oferta que não tem coração, louvar sem ter coração, oração sem coração, ter culto sem coração. Então o mundo a gente pode conduzir pela lei. Mas Deus não quis conduzir o ser humano pela lei, mas Ele queria conduzir pelo coração, para que a gente se tornasse em um coração com o de Deus. Amém? Amém. Por isso, pessoal, Deus, em João capítulo 1, Ele falou, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Amém? Então Deus, o Deus que está no céu, Ele amou o ser humano, porque Ele amou o ser humano. Ele queria se encontrar com o ser humano, e assim Ele veio pela palavra. Mas a gente não vê a Deus, não pode mexer a Deus, não podemos sentir a Deus. Mas através da palavra, nós podemos sentir a Deus, nós podemos conhecer a Deus, nós podemos aprender a Deus, amém? Por isso, quando nós lemos a Bíblia, não adulterarás, não roubarás, tem pessoas que leem a Bíblia assim, mas pelo contrário, tem pessoas que leem a Bíblia vendo o coração de Deus que está dentro da Bíblia, recebendo o coração de Deus que está dentro da Bíblia. Tem pessoas assim.
Então, a vida espiritual é eu seguindo não é eu seguir a Deus cumprindo os mandamentos. Eu descobrindo o coração de Deus e esse coração receber dentro de mim. O nosso coração é o vaso que pode aceitar a palavra de Deus. Nós nos tornamos vasos que podem aceitar a Deus. Por isso, dentro dos seus corações, se vocês aceitarem a palavra de Deus, então, a palavra de Deus entrar em vocês, então, o coração de Deus irá nos conduzir. Isso é verdadeira vida espiritual. Por isso, pessoal, se vocês aceitarem o coração de Deus, se o coração de Deus estiver em vocês, eu já falei isso várias vezes. Eu fui uma vez para a cidade dos leprosos. Aí eu fui para a colônia dos leprosos. Não, aí eu fui num restaurante com um pastor leproso. E eu não conseguia nem pensar, né, naquele tempo de comer carne. Porque naquela época eu gostava muito de comer carne. Eu que estava com muita vontade de comer carne. Aí aquele pastor daquela colônia dos leprosos, ele pegou uma panela bem grande, colocou um monte de costela de boi e falou, come, pastor. Naquela época eu era muito pobre. Naquele tempo eu pensei, a gente pensava, a gente estava comendo a carne. Aí aquele pastor, ele era leproso e a boca dele era um pouco rasgada assim. E aí eu pude ver aqueles cuspes, as salivas dele pulando da boca dele. Aí esses olhos enxergam tudo. E não devia ter enxergado isso. Quando eu vi isso, eu senti, quando veio o pensamento de que ele era leproso, todo aquele sabor da carne se acabou. Eu já não conseguia mais comer de jeito nenhum. Aí o pastor falou, nossa, senhor, você está comendo tão bem, pastor, por que não está mais comendo? Eu não conseguia comer mais. Sem jeito, aí já não tinha mais jeito, né? Aquela carne que estava do meu lado, que estava um pouco longe daquele outro pastor leproso, eu pegava, fretava de novo, aí comia uns dois pedaços e depois parei de comer. Eu fui para casa, aí tinha um outro pastor. Aí ele falou, pastor, o senhor vai para a colônia dos leprosos? Ah, então você vai, os leprosos vão te testar lá. Como é que eles vão te testar? Ah, eles vão pegar com a mão toda cheia de pus e vão te dar um ovo todo descascado para você comer. Você vai comer? Aí eu falei, fica quieto, não fala besteira. Aí eu falei para ele ir embora, e ele não falou mais nada e foi embora. Aí de madrugada eu acordei. Aí eu comecei a pensar, nossa, será que eles vão me dar realmente um ovo? Será que eu vou ter que comer? Começou a me dar esses pensamentos. Eu comecei a ficar preocupado se eu fosse lá na colônia dos leprosos. Será que eles vão falar pra gente dormir junto ou dormir em quarto separado? Será que a gente vai comer junto ou separado? Será que com a mão cheia de pus eles vão fazer comida? Eu, na hora, entrei em tentação. Ai, o que eu faço? Mas, quando eu estava morando em Daegu, eu abri a porta do quarto, já era a igreja, e eu comecei a orar na igreja. Eu estava orando, e de repente surgiu um versículo da Bíblia no meu coração. Jesus, Cristo, entrou na casa de Simão, o leproso. Entrou essa palavra. Eu me assustei. Esse Senhor tão glorioso, tão justo, tão santo, foi na casa de um leproso. Uma pessoa tão imunda como eu, por que eu estou reclamando? Na hora, meu coração trocou. E depois, que pensamento eu tive? O leproso é outra coisa? Se você pegar lepra, você também é leproso. Ai, é verdade. Até antes disso, eu não sabia disso.
Se eu pegar lepra, eu sou leproso. Se eu pegar resfriado, eu sou uma pessoa doente, resfriada. Então, antigamente, eu pensava que eu e um leproso éramos muito diferentes. 입을 맞춰도 아무렇지 않겠더라. Mas agora, por mais que eu beijasse, abraçasse o leproso, não ia ter problema. E aí eu fiz uma conferência lá. 나 혼자도 같이 먹고 마시고 Eu comi com os leprosos, bebi com os leprosos, tomei banho com os leprosos, eu passei os dias com os leprosos. Aí no final os leprosos começaram a falar por trás de mim, né? Aí um deles chegou para mim e falou, Pastor Park, fale a verdade. O quê? Todos nós sabemos, não tem problema, pode falar, pode falar. Falar o quê? 다 안다니까. Ai, pastor, eu sei, todos nós sabemos. Sabem o quê? O quê? Ah, não tem problema, só estamos entre nós. Vai, pode falar, pastor. 하는 거요. Falar o quê? 나 진짜 몰랐어. Eu não sabia mesmo. 나 환자 맞지? Pastor, o senhor também é leproso, né? 나 환자는 문둥병 걸리고 3년 만에 안다면 지금은 아니야. O leproso, ele só sabe que é leproso depois de três anos, né? Se eu não, então eu vou saber só daqui a 3 anos. Mas se eu não estou até agora com lepra, eu não sou leproso. 들어갈 때 처음엔 끓여 Quando eu entrei naquela colônia, no começo era o meu coração. 주신 그 마음 가지고 Mas depois que Deus me deu o seu coração, então nada se tornou problema. 주신 그 마음 Aquele coração que Deus me deu, 알아요. eu sei. 목사 저의 Pastor Oksu Park, 야비하고 o fundo do seu coração é sujo, imundo, falso, mal, cheio de cobiça, errado. 마음 알아요. Eu sei a raiz do meu coração. 하나님이 나를 하나님의 Deus, 사람을 만들기 위하여 para me tornar numa pessoa de Deus, 교육을 시켜서 어떤 수준의 돈 não é ensinando através da Bíblia, não é dando a capacidade de ser um pastor. Primeiro, 주시더라는 것이. Deus dá o seu coração primeiro. 내가 늘 Se a gente for ver na Bíblia, uma coisa que a gente sente, realmente isso não é meu coração. Eu frequentemente sinto isso. Ah, não, esse tipo de pessoa não sou eu. Eu não consigo fazer isso. Esse coração não é meu. Esse coração veio do Senhor. Esse coração é de Jesus Cristo. Jesus Cristo me deu esse coração. 여러분의 Pessoal, 여자 결혼하는 그 법만 주고 마음 Deus não deu só a lei do homem e da mulher se casar, mas Ele deu o coração, porque se Ele tivesse só dado a lei, muitas pessoas teriam se divorciado aqui. Se Deus desse o coração de não amar o filho, mas tivesse dado a lei, então vocês todos já teriam expulsado os seus filhos. 오줌 싸고 똥 싸고 O filho, ele, quando ele nasce, ele faz xixi, faz cocô, ele fica com gripe, fica saindo coriza do nariz, todos vocês já teriam jogado seus filhos na rua. 하나님이 중요한 것은 Mas o importante é que Deus fez a gente fazer isso pelo coração. Amém? 아멘. Amém? Pelo coração. 그렇기 때문에 여러분 법으로 Por isso, 율법을 따라, 성경을 따라 Querer cumprir os mandamentos seguindo as leis, quem segue as leis, quem segue pelos mandamentos e quem segue pelo coração a Deus é muito diferente. Então a verdadeira vida espiritual não é uma vida espiritual presa nos mandamentos, mas é uma vida espiritual que recebe o coração de Deus. A vida espiritual pelo coração é a verdadeira vida espiritual. Amém? 여러분 법에 의해서 하는 신앙은 A vida espiritual feita pelos mandamentos tudo fracassa. Pensem. 제 아들이 있습니다. 제 아들이 Eu tenho meu filho. O meu filho fala para mim, pai, ele fala, pai, 만나면 quando eu me encontro com ele, ultimamente é o quê? 채팅하는 게 있잖아요. A gente conversa pela câmera, né? 거기 저녁이고 거기 Aqui é de manhã, lá é à noite, se aqui é à noite, lá é de manhã. Então de manhã eu acordo bem cedo e converso com os meus netos e o meu filho, né? E a gente fica olhando pela câmera, é muito legal isso. Eu não quero ver os outros filhos dos outros, eu quero ver o meu neto, é ou não é? Eu pergunto pro meu filho, você tá bem ontem, como é que foi? 아버지 아들 즐겁 Porque nós temos relação de pai e filho, o que é legal. 44년생이고 제 아들 Eu sou 1944, meu filho é 1974, o meu neto é 2004, então é 30 anos de diferença com cada. Então todos nós fazemos aniversário em julho. 생일을 함께 모아서 Todos nós fazemos aniversário todos juntos no mês de julho. É muito legal. 제 아들이 나타나서
O meu filho um dia vem para mim, o nosso grande ilustre pai, pastor Oxo Park. Aí eu ia falar, meu filho, acho que hoje em dia você está um pouco louco, né? É ou não é? Pessoal, quando eu vejo vocês orando, santo, ilustre, justo, criador dos seres humanos, santo Deus Pai. Deus fecha os ouvidos e vira a cara. É ou não é? É. Deus Pai que está no céu, Deus que está aqui, Deus que cumpre sua vontade aqui, cumpre a vontade no céu, cumpre. Então, aquela oração que está na Bíblia, ela não ensina a orar pelo coração, mas ela ensina a orar decorando. Então, as pessoas, elas oram sem coração, só pela boca. Então é para orar assim. Então é para orar o Pai Nosso. Se você decorar o Pai Nosso, aí Deus vai te escutar. Então eles começam a orar pelo Pai Nosso. Deus, ele fica agoniado. Pessoal, vocês ofertarem sem coração, ter culto sem coração, ler a Bíblia sem coração, pregar sem coração, isso realmente Deus odeia. Entenderam? Entenderam? Por isso, para vocês acreditarem em Deus, primeiramente, vocês têm que receber o coração de Deus. Entenderam? Amém? Amém? Pessoal, em João capítulo 1, versículo 14, está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cheio de graça. Então esse verbo, essa palavra, é Deus. E Deus se encontrando com o ser humano não pode se enxergar com os olhos, não dá para escutar com os ouvidos, não dá para sentir com as mãos. Então, pela palavra, Deus veio até nós. E para nós podermos enxergar, essa carne tem, essa palavra se fez carne e esse ser é Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo, o Jesus Cristo que veio pela carne, Ele é a palavra. Para nós podermos enxergarmos e acreditar que Jesus Cristo morreu por nós, nós temos que, se nós aceitarmos essa palavra, dentro de nós também vai ter a palavra. E assim também nós nos tornamos com a mesma pessoa que é Jesus Cristo, que veio como palavra em carne, em forma de carne. Então, se vocês aceitarem a palavra de Deus nesta manhã, essa palavra vai trabalhar dentro de vocês. E essa palavra vai conduzir vocês como? Vai conduzir como Deus. Então, vocês vão se tornar com o mesmo coração de Deus. Eu nunca tinha tido esse coração. Realmente, eu era uma pessoa que só sabia de mim mesmo. Eu era uma pessoa que vivia só por mim, que só sabia viver como escravo da minha carne e da minha vontade. Mas um dia, porque eu aceitei a palavra de Deus no meu coração, essa palavra começou a me dar um novo coração que não existia em mim. Amém? Esse é o coração de Jesus Cristo. Por isso, pessoal, a gente seguiu os mandamentos, seguir a lei. Não é para a gente se esforçar fazendo isso. Nós não conseguimos seguir os mandamentos de Deus. Porque, por mais que a gente queira cumprir os mandamentos, se Deus fala para a gente não adulterar, porque dentro de nós tem muitos corações lascivos, por mais que Deus fale para a gente não cobiçar, porque a gente tem o coração de querer muitas coisas, porque a gente não tem coração de matar, mas a gente tem raiva no coração, porque a gente tem cobiça. Nosso coração vai pelo caminho contrário de Deus, e depois a gente sempre vai cometer pecado. Por isso Deus, Ele não quis que a gente fizesse dessa forma. Ele queria que a gente aceitasse o coração de Deus. Aceite esse coração dentro de vocês, assim como é o coração de Deus. Amém?
Se o coração de Deus entrar em vocês, 마음이 돼. vocês vão ficar com o mesmo coração de Deus. Vocês não vão gostar do pecado. 싫어져. Vocês não vão gostar da cobiça das tentações desse mundo. Seu coração vai ter alegria, seu coração vai ter gratidão, seu coração vai se divertir, vocês vão querer louvar a Deus, vocês vão querer pregar o evangelho, vocês vão querer servir a Deus. 우러나서 Então, 성김이 참된 하나님의 o verdadeiro, então vocês vão poder servir verdadeiramente a Deus, porque isso vai surgir dos seus corações. Amém? 저는 제 마음가짐 19살 때가 제 마음으로 Eu comecei a viver pelo meu coração com 19 anos. 19살 되는 날 어느 날 No dia que eu fiz 19 anos, eu olhei para minha pessoa. 제 자신이 너무 A minha pessoa era muito mais suja e imunda. 내가 이 마음 가지고는 절대로 받을 시간이 안 돼. Eu nunca poderia ter uma vida espiritual correta com esse coração. Eu descobri que com esse coração não poderia viver. Por isso eu já 내 falei. 마음은 자동차로 따지면 Se minha vida for como um carro, era um carro com um freio quebrado, com volante quebrado. 제가 어떤 아가씨를 볼 때 Quando eu via uma senhorita, então meu coração era arrastado por ela. Ai, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. 그를 밟았어요. Eu freiei, mas não estava dando, mas meu coração estava seguindo continuamente. 내가 남의 집 가수원을 지나갈 때 Quando eu passava na frente da casa das outras pessoas, eu passava pelo pomar e eu queria pegar uma maçã. Não, eu frequento a igreja, eu não posso, mas meu coração continuamente estava roubando aquelas maçãs. 제가 옛날에 Antigamente, 죄를 많이 지은 게 남의 집에 사과 eu cometi tanto pecado, como roubando a maçã do vizinho, 땅콩 캐 먹고 막 roubando uma amendoim. 너무너무 괴로운 거예요. Eu estava sofrendo demais por causa disso. Meu coração, 어느 날 um dia, 내 마음을 지고 eu olhei para o meu coração. 내 마음은 너무 비뚤고 Meu coração era muito torto. 고장난 차. Assim como um carro com freio quebrado e volante quebrado. 왜? Por quê? 왜 예쁜 아가씨를 볼 때 내 마음 Porque quando eu vejo uma senhorita, então meu coração é arrastado por ela. 엄력을 품어도 죄라고 나왜 Deus, o Senhor falou que se eu tivesse coração lascivo, isso era mal. Por que eu sou assim? Naquele tempo, com 19 anos, 고통스러워? eu estava sofrendo demais. 왜 나는 남의 Porque 집에 마음이 meu coração vai para as coisas dos outros. Por que eu estou querendo roubar? Por que eu sou assim? Por que eu sou assim? 나는 안 하면 안 할 수 있을 줄 Eu pensei que se eu não quisesse fazer, eu não faria. Então, no começo, eu pensei, não vou fazer maldade. 마음의 흐름을 Mas eu pude ver como meu coração estava fluindo. Com certeza, eu sabia que eu não podia roubar a fruta do pomar dos outros, mas meu coração ia para aquela direção. 내가 남의 아가씨를 쳐다보면 안 되는 거라. Eu não posso olhar para as mulheres dos outros, mas meu coração era arrastado. Naquele tempo eu descobri exatamente esse coração. 이 마음은 Esse coração 숨길 수 없는 마음. não pode servir a Deus. 내가 이 마음을 가지고 절대 Com esse coração, 숨길 수 없고. eu jamais vou poder servir a Deus. 내가 이 마음을 가지고 아무리 Com esse coração, por mais que eu me esforce, com esse coração não vai dar. 이 마음은 너무 하나님은 대전 너무 Esse coração é muito contra, surge mundo contra Deus. Não dá com esse coração. Eu pude ver exatamente isso. 그전까지는 Até então, eu estava com esse coração, eu queria fazer, eu deixava escondido, queria não ter coração lascivo, queria mostrar bondade, queria não roubar, queria fazer coisas boas. Mas um dia, 이 마음 가지고 안 되는 걸 quando eu percebi com esse coração não dá, depois que eu descobri isso exatamente, 나를 바꾸어서 eu querendo me transformar, eu querendo ser bonzinho, eu querendo me transformar, eu me esforçar, eu pude ver que eu não podia, daí eu desisti de mim mesmo. 전에는 Antes, 고추
Eu era sujo, imundo. Eu queria consertar esse meu coração e queria servir a Deus. Eu me esforçava para isso. Um coração lascívio, eu queria consertar esse coração. Eu queria consertar meu coração sujo para não ser sujo. O coração de cobiça, eu queria consertar para não ter cobiça. Eu queria consertar. E eu tentei, mas não deu. Eu abandonei meu coração. E assim, eu recebi o coração de Jesus. Foi tão diferente o meu coração com o de Jesus. Hoje também, pessoal, se vocês quiserem servir a Deus com o seu coração, vocês só vão ter sofrimento e dificuldade, não vai dar. Deus falou que mais corrupto do que todas as coisas é o coração do homem. Quem é que vai poder servir a Deus com esse coração? Mas as pessoas não sabem disso e querem esconder seu coração sujo, mal, querem afundar no seu coração, quer se tornar uma pessoa bondosa, quer se tornar uma pessoa que agrade a Deus. Tem muitas pessoas que estão se esforçando dessa forma. Por isso Deus nos mandou a sua palavra. A palavra de Deus é o coração de Deus. Amém? Quem aceita a palavra, quem crê na palavra. Se aceitar a palavra de Deus no coração, se aceitar a palavra, Deus vai entrar no coração. Por isso, o primeiro tipo de vida espiritual é aquela pessoa que quer se esforçar cumprindo os mandamentos. Mas o segundo tipo de vida espiritual, assim como o verme se tornou numa borboleta, eu não posso cumprir os mandamentos. Então, por isso eu tenho que aceitar a palavra de Jesus pela fé no meu coração. Por isso, essa palavra vai poder conduzir o meu coração. E essa palavra vai entrar em mim e vai me dar esperança. Essa palavra vai entrar em mim e vai me purificar do pecado. Essa palavra vai entrar em mim e vai me dar fé. Essa palavra vai entrar em mim e vai me dar paz. Essa palavra vai entrar em mim e vai criar felicidade dentro de mim para que eu possa servir a Deus sem falta nenhuma. Deus vai conduzir dessa forma. Por isso, vocês não tentem fazer alguma coisa, mas que nos seus corações, porque o seu pensamento é diferente da palavra, vocês rejeitam a palavra, mas que vocês rejeitem o seu pensamento e aceitem a palavra. Se entrar o coração de Jesus, assim como o homem, quando chega na idade, automaticamente surge o coração de olhar a mulher e querer casar com ela. Assim também como a sua mãe fica com o coração de amar o seu filho, assim também seu coração vai automaticamente ter o coração de servir a Deus. E com felicidade você vai servir a Deus. Eu espero que assim que vai ter a vida espiritual. Vamos orar.